E aí, turminha, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a tia Miriam e hoje nós vamos falar um pouco sobre propriedades do som. Bom, nós temos 4 propriedades do som, que são intensidade, duração, timbre e altura. Hoje nós vamos falar somente sobre timbre. Nos próximos vídeos, nós vamos estar falando sobre as outras propriedades do som. Ok? Então vamos lá. Vamos começar pelo timbre. O que é timbre? Timbre é a característica do som, ou seja, cada objeto, cada instrumento musical, a nossa voz, cada um desses tem a sua propriedade do som, ou seja, o violão tem o seu próprio som, o pandeirinho tem o seu próprio som, o ovinho tem o seu próprio som, a gaita tem o seu próprio som. Assim também como os objetos têm o seu próprio som. Por exemplo, aqui eu peguei 2 marcadores e vou bater os dois juntos. Eu batendo os 2 marcadores juntos, eu posso ver que eles formam um som, que é a sua característica, que é o som dos 2 marcadores batendo juntos. E para a gente diferenciar a característica de cada som, é só a gente ouvir e observar. O som do pandeiro é o mesmo som do violão? Não, né? Cada um deles tem a sua própria característica, tem o seu próprio som, né? O som da flauta é igual ao som do ovinho? Não é, né? Cada um deles tem o seu próprio som, ok? Deu para entender um pouco sobre timbre? Timbre é nada mais, nada menos do que o som de cada objeto, o som da nossa voz, o som de um instrumento musical, ou seja, a característica de cada instrumento, a característica sonora de cada instrumento. Assim como só nós temos a nossa própria voz, o papai tem a própria voz dele, o instrumento também tem a sua própria voz. Vocês já ouviram falar assim, ó, nossa, o seu timbre de voz é bonito, né? Ele tá falando que a forma que você canta ou a forma que você fala, o som que você produz é bonito, ou seja, só você tem aquele som, ou seja, ela é a sua característica. Se você está falando num certo ponto da sua casa e a sua mãe chama você e você fala, oi mãe, ela vai saber que é você, porque só você tem a sua característica sonora, ou seja, o seu próprio timbre. Deu para entender um pouquinho? Ou seja, cada instrumento, cada pessoa, cada objeto tem a sua própria característica sonora, ou seja, o seu próprio som e o seu próprio timbre. A atividade que eu vou deixar para vocês hoje é a seguinte: papai e mamãe vão aí em casa pegar objetos, vocês vão pegar os instrumentos musicais que vocês têm aí. Certamente tem um pandeiro, tem um tamborzinho, um violãozinho, certo? Uma flauta. O que vocês vão fazer? Um chocalhozinho, né? Vocês vão pegar a criança, né? Vocês vão pegar a criança, colocar ela sentadinha na sua frente e você vai mostrar para ela o som de cada instrumento ou objeto que vai estar na sua mão. Por exemplo, você vai estar na sua mão um ovinho, um pandeiro e pode ser 2 canetas juntas, né? E você vai bater. Primeiro ele vai observar. Você vai bater as 2 canetas ou os 2 marcadores juntos. Ele vai estar olhando e vai estar ouvindo o som. Depois você toca o ovinho. Depois você toca o pandeirinho ou um tambor. O que vai acontecer? Depois você vai vendar a criança e você vai tocar para ele os instrumentos que você tocou anteriormente. Só que agora ele só vai escutar, ele não vai mais enxergar. Então, só pelo som, ele vai ter que adivinhar qual é o instrumento ou qual é o objeto, ok? Por exemplo, você vai tocar o ovinho.
com os olhos vendados, ele vai ter que adivinhar que som é esse, que instrumento musical é esse. É um instrumento ou é um objeto? E ele vai ter que adivinhar qual é, só pela escuta, só pelo som que o instrumento vai produzir, certo? A mesma coisa com o pandeirinho e com o objeto, que pode ser caneta, marcador, batendo junto, certo? Então, ele vai aí estar praticando o timbre, né? Ele vai estar ouvindo e vai estar percebendo o timbre de cada instrumento musical e assim ele vai saber qual o instrumento que você vai estar tocando. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nos sigam aqui para mais vídeos, né? Dê o seu like, fiquem de olho no canal, nos sigam no Instagram, aqui embaixo tá a nossa conta, né? O arrobazinho, tá bom? Lavem as mãos, se cuidem e até a próxima!